nascemos militantes, nós nascemos já na luta para garantir os nossos direitos e o nosso respeito. Muitas pessoas me perguntam por que a gente luta tanto para obter aceitação da sociedade. E eu costumo sempre dizer que não, eu particularmente, eu não busco aceitação de ninguém. Eu me aceitei, eu me identifiquei enquanto mulher transexual, e para mim isso basta. Eu só exijo e venho buscando os nossos direitos de políticas públicas, de inclusão social para a sociedade, em todas as esferas, e principalmente o respeito. É isso que a gente começa por aí. O que é ser uma mulher transexual, Sami? Então, assim, vou tentar resumir para que as pessoas possam entender um pouco melhor a temática da transexualidade, da travestilidade. Ser uma mulher transexual, eu nasci menino, né? Nasci menino, acreditem se quiser. E aos 7 anos, aconteceu algo bem interessante na minha vida, que é uma cena que eu carrego para o resto da minha vida, e eu vou compartilhar com vocês. É rapidinho, porque tem muita gente para falar aí, né? Tem as outras convidadas. Mas, assim, aos 7 anos de idade, eu venho de uma família gaúcha, que é mega tradicional. A família do meu pai e meu pai são todos militares do Exército. Então, assim, eu convivi e cresci numa família mega tradicional, né? Mega conservadora. Os gaúchos, por si, já são, né? Tradicionais, né? E conservadores. Bom, para encurtar o assunto, a minha mãe foi buscar a minha irmã na catequese e eu fiquei sozinha, né? Eu tinha 7 anos de idade. E durante durante esses 7 anos, né? Viva, eu olhava e eu nunca consegui me enquadrar nas atividades masculinas dos meninos, nem dos meus primos, né? E nas atividades de escola, de educação física, nossa, quando queriam que eu jogasse futebol, eu falava, Jesus, o que é isso? Não! Aí, o que eu fazia? Eu tenho um problema, né? Inclusive, hoje, com essa situação da pandemia, eu sou um grupo de risco, porque eu tenho problema de bronquite asmática que veio causando, através do nervosismo de todas essas situações, por eu ser diferente enquanto criança. É mais uma problemática aí. Então, aos 7 anos, a minha mãe foi buscar a minha irmã e eu fiquei sozinha. Antigamente, eu tenho 42 anos, então, eu estou falando aí de 30 anos atrás. Então, os guarda-roupas antigos, eles eram enormes, gigantes, assim, ocupava quase uma parede inteira, e o espelho do guarda-roupa, ele ficava na parte interna, da porta interna, do lado direito do guarda-roupa. E eu já sabendo tudo, né, esperei a minha mãe, como toda criança, dei aquela espiadinha, olhei a minha mãe indo lá buscar a minha irmã, que estava um tempo já armando para a chuva, abri a porta do guarda-roupa, fui no cabide e peguei o vestido que eu achava que a minha mãe ficava muito linda naquele vestido, naquele modelo. E coloquei, ele era um vestido verde com bolinhas brancas, todo rodado. E eu coloquei, me pendurei, quase caindo, porque era muito pequena, né? Mas fui lá, peguei um batom, não vou dizer que eu passei o batom certinho, que literalmente borrei todos os meus lábios, mas ao me deparar, né, no espelho, foi ali que eu me identifiquei. Eu não conseguia enxergar um menino, né? Eu me enxerguei aos 7 anos uma menina. O universo feminino sempre esteve muito presente na minha vida. E então eu costumo dizer que a mulher trans, né, a travesti, ela não se torna travesti, ela nasce travesti, certo? Então, durante todos esses anos, a gente vem em busca, né, de crescimento, a transição. Eu digo que há 20 anos atrás, eu fui submetida com 12, 13 anos, eu fui submetida aí, né, devido à pressão da família, né, da minha família, tanto do lado do meu pai como da minha mãe. Lá, como são gaúchos, eles não falam menino nem menina, né? É guri ou guria. Então, e nem falavam, né, homossexual ou algo nesse sentido. Eles falavam, esse guri é fresco. Então, a gente ficava exatamente naquela situação, sabe, de, meu Deus, o porquê que me enxergam tanto, né? Por que não deixam eu ser uma criança normal, né? E então eu fui submetida a diversos exames, né? Enquanto adolescente, porque
a família falava que eu era estranha, que eu tinha alguma doença. Eu fui submetida a diversos exames, o último exame foi o exame... questão, fui fazer todos esses exames adolescente, 11, 12, no máximo acho que 13 anos eu tinha, num hospital militar, onde o ambiente é completamente machista e completamente conservador. Detalhe, né? E aí, o último exame, me furaram inteira, né? Fazendo 300 exames, o último exame... Sami? Bom, acho que só para a gente já perder um pouco de tempo, né, acertando as salas e tudo mais, então, só para a gente não perder a oportunidade, se a Lourdes quiser começar a sua apresentação, a sua fala, Lourdes, pode ficar à vontade. Lourdes, está me ouvindo? Oi. Sim, estou ouvindo. Tá, eu posso sim. Boa noite. Aí, boa tarde, boa noite. Então, eu sou a Lourdes, né? Eu sou psicóloga de formação e militante do SUS, né? Eu falo militante porque quem trabalha na saúde pública tem que ser militante, né? A gente considerando os determinantes sociais da saúde, a gente não produz saúde se a gente não tiver um olhar para o aspecto social, cultural, né, dos nossos assistidos, né? Então, sou militante. Eu trabalho no CTA, né, para quem conhece, que é um equipamento da rede pública de Jundiaí, do programa de DST-AIDS, é um serviço que tem a responsabilidade de facilitar o acesso ao diagnóstico para HIV, sífilis e hepatites e tratamento, né? E estou muito feliz de participar dessa roda, né? Esse assunto é um tema bastante, assim, precioso para nós, né, que trabalhamos com população vulnerável. Fico feliz, né, de a iniciativa, né, dos estudantes aí de medicina, né? Isso é muito importante para o cuidado, né? Eu pensei na minha fala como contribuir com essa conversa, né? Então, o que a gente tem de oferta, já que o assunto é a saúde da população trans em situação de rua. Então, interrompeu a fala da Sami, depois ela volta para, né, falar a diferença de trans, né, identidade de gênero, depois a gente volta nesse tema, né? Falo da portaria, pode ser assim? Pode ser, pode ficar à vontade. Tá. Então, a gente tem a portaria 2836, que ela institui a política pública nacional da saúde integral da população LGBT. Ela está pautada nos princípios do SUS, que é a oferta, né, da saúde integral a todo cidadão brasileiro. É uma portaria que tem lá as diretrizes, tem mais de 20 itens, que vai regulamentar como que os equipamentos de saúde têm que fazer para poder ofertar a saúde a essa população. Então, desde, assim, de garantir acesso, né, a assistência integral, promoção de saúde,
acesso à hormonioterapia está previsto lá, né, a hormonioterapia nos moldes da portaria da hormonioterapia, que é uma outra portaria, tem o nome social, tem várias garantias, então a gente tem uma lei que direciona o cuidado. Então, onde está o problema? Qual a nossa dificuldade, né, para garantir o acesso? Porque é muito complexo, né, parte desde, assim, de ser uma população, vamos dizer assim, entre aspas, arisca, né, uma população que já nasceu, né, negada a existência, então são pessoas sobreviventes, né, nessa vida, e que já, como sempre foram maltratados, já tem uma resistência de chegar no serviço de saúde, né, e o serviço de saúde, por sua vez, é recente, todo esse trabalho, né, essa visibilidade trans, ela é uma coisa relativamente recente na nossa prática, né. Aqui em Jundiaí, por exemplo, nós começamos há uns 4 anos a Semana da Visibilidade Trans, né. A Política Nacional da Visibilidade Trans é de 2004, né. Vocês terem uma ideia, no estado de São Paulo, a gente tem 2 ambulatórios específicos para cuidar da transexualidade em criança, e um ou 2 para transexualidade adulto, né? O adulto é só o CRT em São Paulo, que tem esse cuidado, esse ambulatório que trata, né, da saúde integral da população trans. Assim, o que a gente tem de política consagrada, né? A atenção básica, né, no Brasil inteiro, todos os municípios tem lá uma unidade básica, entre aspas, né, o postinho de saúde, que a população conhece como postinho de saúde, mas é a atenção básica no sentido que é fundamental, né, elementar, todo cidadão tem que ter acesso, que está garantido lá o cuidado, né, a clínica, né, a medicina, os cuidados clínicos, né, o clínico geral, o ginecologista e a pediatria, né? Então, o que a gente tem feito com essa população? Incentivá-los, né, que eles procurem a unidade de saúde, se fidelizem ao médico clínico, né, porque é uma população que tem cuidados específicos, mas são seres humanos como qualquer outro, né? Então, cuidar da parte, né, hipertensão, diabetes, glicemia, glicemia e diabetes, né? Cuidar, avaliar, né, se tem diabetes ou não, isso está para todo ser humano, né, para todo cidadão. Então, esse é um desafio, fazer com que essas pessoas acessem aquilo que já está dado, né, não precisaria ter uma portaria específica, né, mas também faz parte do SUS o princípio da equidade, né, a gente dá mais para quem precisa de mais. Então, a gente precisa ter horários acessíveis, né? A pessoa marca lá um horário, ela falta naquele horário, a gente precisa aproveitar quando ela vai atendê-la, né? Então, uma coisa muito importante, né? A gente tem hoje o consultório de rua, o Centro Pop, que são parceiros, a gente tem que aprender a trabalhar em rede, né? Então, quando eles conseguem a aproximação, fazer um vínculo com aquela pessoa em situação de rua, e leva para a unidade de saúde, a hora que nós, profissionais de saúde, temos que parar tudo que a gente está fazendo e olhar para aquela pessoa. Então, é isso que é garantir acesso, esse é o cuidado que a gente precisa ter, né? Aí vocês, então, futuros, né, profissionais aí da saúde, né, médicos, isso é para todos os profissionais, né? Mas vocês terem essa flexibilidade mental, né, de sair daquela coisa da rotina, consulta 9 horas, 10 horas, chego atrasada, não atendo, sabe? Essa flexibilidade é importante, né? São as dificuldades que a gente tem. Que mais que eu poderia falar de dificuldade? O nome social, né? Isso é um manejo da empatia, né? Do respeito que a Sami estava falando, né? O respeito que a gente quer. Não precisaria também ter portaria para a gente respeitar o nome social, né? Mas, infelizmente, né, a gente ainda precisa da portaria. O nome social, é óbvio que a população trans, ela é primordial para essa população, faz toda a diferença, mas o nome social é para todo cidadão brasileiro.
Então, você tem um homem cis, né, gênero, que ele é conhecido como Tião. Então, a dona Mariazinha, e ela quer ser tratada como Mariazinha, ela tem o direito de ser tratada como Mariazinha, né, o Tião como Tião. É importante a gente, quando a gente faz política positiva, é para todo mundo, né? Não é, senão a gente vai também criando preconceitos positivos. Então, o nome social faz toda a diferença para a população ter, mas é uma portaria que cabe, é para todo cidadão brasileiro, né? E em relação ao nome social, isso, pelo menos no programa de AIS, a gente respeita isso desde quando nós, né, começamos, e a gente vem fazendo um trabalho para que toda a rede municipal, né, respeite, né, o nome social. Acho que não tem tanto problema, pelo menos na atenção básica, onde que a gente atua diretamente. É que, qual o problema do nome social? Não basta só a prática, né, o manejo no dia a dia, tem que ter toda a parte burocrática, o sistema também se adequar, né, sistema de informação. Isso a gente precisa avançar. Nós temos no município uma promessa do nosso gestor atual para fazer esse arranjo, né, essa adequação no sistema de informação, que é a adequação que eu estou falando, né, então a pessoa tem uma identidade de gênero que não, a pessoa trans, né, ela tem uma identidade de gênero que não coincide com o seu corpo biológico, então precisa ter no sistema de informação um campo lá que vai dizer a identidade, sexo ao nascer, resolvemos o nosso problema, né, porque não podemos desprezar a nossa dimensão biológica, né, nós temos uma dimensão psíquica, né, uma dimensão social, cultural e a dimensão biológica, então isso precisa estar discriminado, né, a saúde precisa dessa discriminação para poder fazer o cuidado integral. Eu acho que é isso que eu queria falar, né, estou à disposição para questões, né, e quero contribuir com vocês. Tá bom? Se eu deixei de falar alguma coisa, vocês perguntem, que acho que é mais fácil. E aí, a Sami voltou? Voltou, tá por aqui. Inclusive, gente, vamos estender aí a liberdade de vocês também, de que já que a gente está numa roda de conversa, que vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário para ser feito, podem fazer no meio da fala das candidatas, olha eu que louco, das convidadas. Vamos ficar mais solto, né? Agora eu já estou mais solta. Agora que o nervoso passou, né, Lourdes? Ai, candidata, então, eu quero ser vereadora. Mas é isso. E acho que a Sami estava contando um pouco da história dela, né? Estava contando da parte que você parou, né? Na parte então a gente ouviu da parte dos exames que você fez e tudo mais. Se quiser continuar desculpem, é que a internet aqui é meia louca. Então, assim, eu fui submetida a diversos exames e o último exame foi de hormonoterapia, né? De hormonização. E aí foi constatado no exame, naquela época, 73,4% de hormônio feminino natural no meu corpo, com 11, 12 anos de idade. Então, os médicos não sabiam o que falar, não sabiam o que fazer, se reuniu um grupo de médicos para tentar falar sobre o assunto, né? No quartel, então fica bem mais difícil, para dar o resultado do exame, para falar um pouco mais sobre a situação. Paramos naquela sala, né, naquele consultório, alguns médicos na nossa frente, e aí eles falaram, olha, nós estamos falando que o seu filho é uma criança trans. Nisso, meu pai suava feito sei lá o quê, minha mãe desmaiou do outro lado, eu fiquei parado olhando sem saber o que estava acontecendo, enfim. Como eu estava nesse ambiente todo que eu falei para vocês, eu fui submetida a fazer exames, porque naquela época eles não tinham noção nenhuma da transexualidade e da travestilidade, e aí eu fui obrigada a tomar hormônios masculinos, testosterona, né, durante 6 meses, para combater e para tentar retirar o hormônio feminino, e achando que se eu tomasse testosterona, né, se eu colocasse, injetasse essa situação no meu corpo, eu deixaria de ser uma pessoa trans. Então foi uma agressão que eu tive, né, que eu passei, infelizmente. Hoje, de boa, não critico os meus pais, porque naquela época realmente
Se hoje, em 2020, a gente ainda não consegue ter a liberdade de falar em qualquer esfera, em qualquer âmbito, né, em qualquer ambiente, sobre a travestilidade e transexualidade, imagina naquela época. Então, agrediram o meu corpo utilizando esses hormônios. Eu tive um distúrbio hormonal, né, nessa situação. A estatura normal da minha família são todos baixos para médios, eu sou a mais alta. Eu tenho 1,79 de altura. E então eu cresci, eu espichei, fiquei com 136 quilos, né? Eu fiquei inchada com a situação. Cresceu alguns pelinhos e futuramente, né, depois de alguns anos, já inventaram um laser e aí já arrasou e tá tudo bem, tá tudo perfeito. Mas, então, a dificuldade que a gente vive, que a gente convive, hoje, falando eu, adulta com 42 anos, eu falo sobre as políticas públicas, mas eu tenho que falar, né? O que uma pessoa trans, sendo homem ou mulher transexual, sofre desde criança, desde que a gente nasce. Então, a gente é militante desde que a gente nasce, né? Infelizmente. Na escola, eu sofria muito com a parte de educação física, de esportes, porque eu sempre tive muitos brilhos nos olhos quando eu via o universo feminino, né? Então, as brincadeiras das minhas amigas, eu não podia participar, também não queria, não me sentia à vontade em participar de brincadeiras ou atividades masculinas, e com isso, a gente costuma dizer que nós, trans, nós temos o nosso mundo da Alice. Então, a gente se fecha no mundo nosso, imaginário, apesar que toda criança, ela tem um amiguinho imaginário, né? Eu via minhas irmãs, já quase adolescentes, quase adultas, porque eu vim bem depois, né? Eu sou a última, a caçula, bem depois. E eu via aquelas Barbies lindas, aquelas bonecas lindas, e eu não podia brincar, porque meu pai me dava carrinho e bola, né? E Natal, Dia das Crianças, e assim. Nesse mundo da Alicia, eu encontrei a minha boneca, que era uma girafa de 36 centímetros, assim, né, de borracha, e eu fiz cabelinho, porque a minha irmã cortava o cabelo das bonecas dela, e aí eu colava, né, e aí eu consegui fazer a minha Barbie. Eu tenho esse brinquedo até hoje, e é a Cláudia, que eu chamo ela, né, que foi minha amigona durante muitos anos, e com isso a gente foi crescendo e a gente foi tentando entender o porquê de tanta diferença e de tanto zelo da minha família, né, porque assim, eu sempre fui muito presa, né, porque eu era muito feminina, então isso, os meus pais tinham medo que eu sofresse, né, bullying na escola, como eu sofria, chegava na hora de ir ao banheiro, era um martírio, porque eu não queria, para vocês terem uma noção, eu não tomava água durante todo o período da manhã ou à tarde da escola, para não sentir vontade de fazer xixi, porque eu tinha vergonha de ir ao banheiro masculino. E quando eu ia ao banheiro masculino, eu era agredida pelos meninos. E até tentaram me estuprar, né, me violentar no banheiro masculino em escola. Então, assim, eu deixava de tomar água para não ter vontade de fazer xixi, para não precisar ir ao banheiro. Com isso, a gente vem lutando e tentando, da melhor forma possível, né, a gente conviver com a sociedade, sendo exclusa, tendo os meus direitos nenhum garantidos, e eu digo que eu vim para quebrar os tabus e os paradigmas dessa situação, dessa sociedade conservadora. Chegou o momento de eu falar assim, bom, terminei meu ensino médio e agora eu quero fazer faculdade, eu preciso fazer uma faculdade, eu quero fazer. Lá no Rio Grande do Sul, ainda, Porto Alegre, eu fiquei na listagem, eu fiquei em 6º lugar e consegui ingressar na faculdade. No meu primeiro dia de faculdade, né, entrando super com sonhos, com emoção, com vontade de chorar, bom, enfim, eram muitas emoções ao mesmo tempo, eu fui chamada na sala do reitor da faculdade e eu tive que assinar um termo de compromisso. Ele me apresentou 8 folhas, que era esse termo de compromisso.
O que era o termo de compromisso? Eu não podia usar decote, eu não podia usar saia justa e curta, eu não podia quase nada. Ou seja, aquelas 8 folhas, na verdade, eram exatamente o bloqueio para mim entrar na faculdade. Tudo eu não podia fazer, ou seja, eu tinha que ser uma estátua ali, sabe? Entrar quietinha e sair quietinha para não dar problemas com os outros, alunos, né? E eu assinei. Eu encarei a situação porque eu falei assim, independente do que eu tiver que passar, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. E foi o que eu fiz, né? Dois anos de facul, eu já estava super engajada com a turma, com a galera toda, e era muito quente, né? O verão é verão, né, gente? Aí eu comecei a colocar um decotinho aqui, uma sainha ali, né, disfarçadamente, e eu tive, assim, um grande prazer de, numa família de 7 irmãos, que né, eu sou a caçula, eu sou a única formada, né? Eu sou a única dos 7 irmãos formada, e a maior emoção, eu acho que foi eu ser a oradora da turma quando nós nos formamos, né? E isso, eu acho que para mim foi o marco de uma vitória, da minha primeira conquista, na minha primeira inclusão na sociedade, né? E daí para frente eu não parei mais. Estou aqui hoje. 2017 me tornei delegada federal da saúde da mulher. Passei por todas as esferas. A Lourdes foi comigo, né? Até acho que São Paulo você foi, né? Na estadual. E de lá eu fui para a nacional. Nós levamos 18 propostas daqui da cidade, do município, e eu consegui incluir 18 propostas como decretos hoje para a saúde da mulher em âmbito nacional, né? Não foi nem para plenária, foi direto, entrou às 18, graças a Deus. E daí começou a minha grande militância e meu grande trabalho. Hoje eu sou fora delegada federal da saúde da mulher. Eu faço parte de 4 conselhos da cidade, do município da cidade, da prefeitura, porque eu iniciei a minha militância como LGBT, né, a militância LGBT, e as vertentes vieram. As mulheres se uniram comigo, me aceitaram a minha identidade. Hoje eu participo de 14 coletivos feministas da cidade e região. Eu participo do Conselho, então, da Mulher, o Conselho da Cultura, de Cultura. Eu participo do Conselho, também sou conselheira da Segurança Pública, elaborei e participei junto com a Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil, do primeiro Fórum de Segurança Pública da cidade de Jundiaí, o ano passado. Gente, tanta coisa que eu faço. Participo também do Conselho de Segurança Pública dos negros, né, de etnias, que a raça a gente tem que também dar visibilidade, né, e lutar também pelos meus irmãos e irmãs pretas. Hoje eu sou coordenadora geral do CAIS, Centro de Apoio e Inclusão Social para Travestis e Transsexuais da cidade de Jundiaí, região. A gente faz o acolhimento social, temos a parceria do CTA, com a equipe da Lourdes, né, em termos de saúde. Nós temos 24 membros participantes hoje que formam a equipe do CAIS. Todos profissionais voluntários. Eu tenho hoje uma equipe de psicólogos, eu tenho uma equipe de jurídica, de RH, de empregabilidade, de educação para a minha população. É de sumar importância que nessa época de caos mundial, eu costumo ter sempre essa fala em todas as lives que eu estou participando, que é impressionante e eu fico abismada em saber que, além desse caos mundial, da pandemia, né, do Covid-19, nós ainda temos que nos preocupar com a transfobia. E é por aí que a gente começa o nosso papo da noite de hoje. Exatamente porque, enquanto hoje o mundo ele se encontra numa linha horizontal, porque hoje não existe o preto, o branco, o rico e o pobre, o cis ou o trans. Hoje está todo mundo ali, né? Está todo mundo na mesma linha. E a sociedade hoje me vê com uns olhos diferentes, né? Porque estão vendo hoje uma mulher que luta pelos seus direitos, que luta pelos seus, e, infelizmente, durante meus 42 anos de existência, a sociedade me excluiu de muitas coisas.
pois nós, eu e a minha população, a gente não vai fazer isso, e jamais faremos. O Centro de Apoio e Inclusão Social deixou de ser de travestis e transexuais somente nessa pandemia, e nós abrimos um leque trazendo as mulheres profissionais do sexo, os refugiados, as mulheres vítimas de violência da mulher, né, de violência doméstica, né, e toda pessoa que se encontra e que se encontrar em situação vulnerável, o Centro de Apoio CAIS vai acolher e vai ajudar. Hoje, na estatística que a gente fez rapidinho, a gente distribuiu somente nesses 2 meses, né, 3 meses aí de pandemia, mais de 400 cestas básicas, mais de 2.500 máscaras a toda uma população. Hoje eu também faço parte do ambulatório de rua, né, um convite muito bacana que eu tive. Eu falo pra caramba, então começa a voz falhada. Um convite maravilhoso do coordenador desse ambulatório de rua, né, o Wilson, que é do CAPES Maluco Beleza. Ele montou esse consultório de rua e nós estamos fazendo um trabalho maravilhoso. Conseguimos trazer 14 mulheres trans, né, em situação de rua, e elas estão sendo acolhidas, elas estão sendo assistidas pelo CAIS, pela nossa TO, que é do CAIS e é do SOS, a Melina. Ela faz um trabalho juntamente com a minha equipe, e nós estamos tentando resgatar essas vidas. O porquê que eu estou tocando nesse assunto? Porque exatamente essas meninas em situação de rua que são as mais exclusas da sociedade. Elas são consideradas, inclusive, a parte lixo da sociedade. E o CAIS, nós vamos mostrar até o fim que elas não são lixo, elas são seres humanos, e nós vamos provar isso. Gente, posso interromper? Não, tá tudo bem, comigo tá tudo bem. Acho que são temáticas e são situações que a gente acaba mostrando e choca um pouco a sociedade, né? Porque muitas pessoas acabam sendo, como é que eu posso explicar? As pessoas acabam sendo simpatizantes pela causa, mas elas conhecem somente o estereótipo por cima, né? A história por cima, né? E hoje a gente veio tentar trazer para vocês a realidade dos nossos corpos. Corpos matáveis, invisibilizados, corpos hipersexualizados e corpos matáveis, né? Porque, infelizmente, nós vivemos num país que está no ranking mundial, é o número 1, onde mais mata a minha população. Eu digo que 42 anos eu estou já fazendo hora extra aqui na Terra, né? Porque a faixa etária de vida de uma pessoa trans, né, aqui no nosso país é de 35 anos, somente, né? Recentemente nós tivemos, inclusive, uma grande amiga minha que foi assassinada brutalmente, né, aqui na região, a Natasha Lobato, não sei se chegaram a ver nas mídias, e semana passada eu estive na DIG, lá de Francisco Morato, pedindo informações, porque eu quero saber quem matou a Natasha, né? É um corpo que foi morto ali, que foi assassinado, que foi agredido e que foi bloqueado de seus direitos e da sua vida. E aí eles falaram, a gente não sabe ainda. Ou seja, para a polícia, é menos um corpo a incomodar eles. É menos um corpo. Então é triste, é uma triste realidade, mas a gente, enquanto for existência, seremos resistência. Antes das perguntas aqui que mandaram no chat, a gente queria apresentar só a Pan, ela falar um pouquinho do trabalho dela também. Gente, que sacanagem que vocês fizeram comigo. Eu falar logo depois da Sam, eu tô aqui desestruturada, tô aqui, ó, tô derretida na cadeira. Que pessoa, que ser humano, que mulher, gente, tá bom. Ai, que difícil falar depois desse relato, né? Mas é exatamente isso que a gente precisa. Quando estiver falando sobre população trans, independente do fato de a gente estar engajado positivamente, é que essas pessoas estejam conosco e falando conosco para que nós, que somos pessoas cis, não estejamos ocupando um espaço de falar por essas pessoas e sim escutá-las, né, processar, aprender e a partir daí ver como é que a gente pode agir como aliadas e aliados, né? Então, para me apresentar,
eu me coloco nessa posição, sou aliada à causa trans, sou LGBT, sou bissexual, mas como a gente até conversou no sábado, o T do LGBT é a população, o grupo de pessoas que está mais vulnerabilizado dentro da comunidade e muitas vezes sofre violência da própria comunidade LGBT. Então, eu sou Pamela, advogada, bissexual, como acabei de falar, e sou militante, tá? De algumas causas, entre elas a questão de gênero e principalmente de violência e gênero. Então, a minha atuação profissional como advogada vem muito de frente com essa situação. Então, já há alguns anos trabalho com casos ligados à violência de gênero e dentro desse escopo, obviamente, a gente encontra um volume gigantesco de casos de violência contra a população travesti e transexual. E é importante notar que a gente está tendo, de fato, um reconhecimento cada vez maior sobre a violência de gênero dentro do âmbito doméstico, mas mesmo assim a invisibilidade total em relação à violência contra mulheres, né, trans, mulheres travestis, homens trans, pessoas não binárias, que são todas formas diferentes da gente estar falando sobre identidade de gênero, né? Então, como a gente estava falando antes, é muito importante entender que quando nós analisamos a sociedade e a pessoa dentro dessa sociedade, nós podemos fazer essa leitura com base em categorias que a ciência criou para analisar as pessoas que estão conosco e posicionar elas na sociedade. Gênero é uma dessas categorias que a gente criou e que é recente, é uma categoria recente porque por muitos anos existia ali uma quase que equivalência na nossa sociedade, dentro da ciência e fora da ciência, que gênero e sexo era a mesma coisa. Essa diferenciação ocorreu ao longo da ciência e continua ocorrendo, e é importante a gente entender que a percepção que nós temos de gênero hoje na sociedade, ela é uma criação, tá? Então, se a gente pegar a historiografia, se a gente pegar antropologia, sociologia, existem grupos, existem sociedades que já registraram 5 gêneros diferentes. Já registraram muito mais gêneros do que a gente tem de órgãos sexuais. O que isso significa é que a humanidade associar genitália, características sexuais primárias e secundárias a um gênero é algo bastante específico da sociedade que nós estamos inseridas, que é uma sociedade que teve a sua base na Europa, né, e que a partir disso acabou sendo distribuída e colonizou outros lugares por base do imperialismo, essa visão do que é sexo e gênero. Então, a gente tem na Polinésia Francesa diversos casos, né? Na Índia, até hoje, a gente pode observar uma identidade de gênero semelhante com a que a gente entende como travesti no Brasil, mas é uma identidade de gênero bastante própria da cultura indígena, da cultura indiana, e até no Brasil a gente tem várias etnias que também observam questões de identidade de gênero de uma maneira diferente do que do nosso referencial eurocêntrico. Então, mostrando isso, a gente desnaturaliza essa percepção de que gênero é apenas masculino e feminino e também desbiologiza essencialmente esse conceito, porque na nossa trajetória recente, essa vontade de se prender a essas categorias fez com que a gente tivesse e ainda continuasse num histórico de patologização do gênero, que é o que a Sami maravilhosa acabou de retratar para a gente, né? De ser vista pela sociedade como uma pessoa portadora de alguma doença ou de algum distúrbio, e é importante que a gente entenda que esse não é o caso, tanto é que a gente não usa mais o termo transexualismo, e sim transexualidade,
para afastar essa patologização, essa medicamentalização do que é a transexualidade no mundo. E ela, então, é uma característica da diversidade humana que é observada há centenas de séculos, etc. Então, a gente tem registros de 10 mil antes de Cristo, de pessoas trans, e é isso. Por a gente estar numa sociedade que prioriza a versão de gênero e sexo da forma que a gente entende, não é comum a gente escutar essas narrativas. Mas se vocês forem atrás de pesquisas em antropologia, sociologia, vai estar lá esses registros, eles só não são muito divulgados. Deixa eu ver aqui algumas coisinhas que eu separei para falar. Então, a exclusão dessa população, ela está em diversos ramos. Então, quando a gente está falando sobre a presença da população trans dentro do ambiente escolar, a gente fala de expulsão escolar. Não é nem exclusão, é expulsão. Então, muitas vezes as pessoas falam, olha, por que a gente não vê tantas pessoas trans se formando no ensino superior, ou muitas vezes terminando o colégio, ensino básico, simplesmente porque existe o fenômeno da expulsão escolar, que é o que a Sami acabou de retratar, e que ela foi uma sobrevivente desse fenômeno. Então, é basicamente a instituição falar, você não pertence a esse local, o seu corpo não é bem-vindo aqui, então várias violências sequenciais e institucionais vão ser feitas contra você até que não seja mais viável a sua permanência nessa organização. Então, isso acontece na escola, isso acontece no mercado de trabalho, isso acontece dentro da família, isso acontece na saúde, e hoje a gente está escolhendo analisar o escopo da saúde, onde esse mecanismo de exclusão também acontece, e não acontece de uma maneira que, assim, dê para passar batido, porque, né, muitas violências que acontecem hoje em dia, as pessoas falam, não, mas isso nem é mais violência, poxa vida, né, falando sobre microagressões, por exemplo, sobre machismo circunstancial, que é muito grave também, só que quando a gente está falando de população trans, a gente não está falando de microagressões, a gente está falando sobre assassinato em massa, a gente está falando sobre genocídio da população trans. A gente está falando sobre o fato de não ter nem política pública para conseguir colocar em números o número de pessoas que morrem por ano no Brasil da população trans, pelo fato de que esses óbitos são registrados com base, muitas vezes, no sexo da pessoa, né? Com marcador de sexo e não com o gênero. Então, muitas dessas pessoas trans acabam sendo registradas de forma errônea e até simbolicamente brutal como o sexo. Então, a existência daquela pessoa não foi só ceifada no momento da morte dela, mas quando ela entra para registro, quando ela entra para o número público, ela entra como gênero inadequado, porque muitas vezes essas estatísticas vão mostrar, então, olha só, muita gente da população masculina morreu esse ano. Tá, mas quantos óbitos de mulheres trans foram registrados como óbito de homens? Então, se a gente é líder hoje no mundo de registro de mortes de pessoas trans por violência, né, muitas vezes urbana e às vezes até violência doméstica, imagina se a gente conseguisse ter acesso a esses dados de maneira adequada, né? Então, o descaso, ele chega ao ponto de que a gente não consegue nem dimensionar o problema, né? E é uma forma muito popular dentro da política pública de você ignorar o problema. Se você não consegue nomear o problema, ele passa a não existir. Se você não consegue quantificar, eu estou falando com cientistas aqui, se a gente não consegue quantificar o problema, se a gente não consegue saber exatamente qual é, o que está acontecendo, é sempre um bom argumento para você falar, poxa, a gente não está conseguindo solucionar. Só que, assim, vou falar uma coisa meio polêmica. O que é polêmica para alguns, para mim, honestamente, já deixou de ser polêmica faz alguns meses. Enquanto a gente tiver discurso de ódio sendo autorizado, sendo permitido em pronunciamento público por líderes que representam a nação e que sistematicamente utilizam esse discurso de ódio para desconsiderar a existência das pessoas, vamos avançar muito pouco. Porque essa violência simbólica é a que permite que a violência
cotidiana ocorra. Tanto é que a gente sabe, de fato, que houve um aumento no número de crimes de violência contra a população LGBT, e principalmente contra a população TT, travesti e transexual, durante do primeiro para o segundo turno das eleições presidenciais. Tá? Isso não sou eu que estou falando, isso são os dados do município de São Paulo, que foram verificados pelo DECRAD, que é a delegacia que recebe esse tipo de crime de intolerância, tá? Então, sim, eu sou uma mulher militante, sim, eu tenho um posicionamento político bastante evidente, mas não é sobre a minha posição política, isso daqui é sobre dados estatísticos. Então, a gente não pode se esconder, né, e se omitir dessa situação. Tentando, né, também já me encaminhar para o fim, porque eu quero que a gente tenha tempo para fazer perguntas, tal, e se vocês me deixarem falar, eu vou falar para sempre, porque advogado é assim, né, a gente é ensinado a falar, a gente fala e esquece da vida. Mas, então a gente tem normas, a gente tem leis que lidam com essa questão e que tem, em alguns momentos, avançado ao longo dos anos, às vezes tem, né, retrocedido, mas é importante mencionar que mulheres trans, mulheres travestis são, sim, beneficiárias de políticas públicas focadas para mulheres, apesar de muitas vezes no Congresso Nacional eles ficarem fazendo malabarismo com termos sexo e gênero para conseguir excluir essa população de certos acesso a direitos básicos, mas esse malabarismo não vai colar, porque, independente de como eles quiserem passar esse termo para excluir a população trans, a gente vai estar do outro lado para conseguir fazer com que a população trans esteja, sim, abarcada por essas políticas públicas. E, digo mais, a Lei Maria da Penha, na sua criação, ela já pensava, muitas das pessoas que estavam trabalhando na elaboração da Lei Maria da Penha já tinham em mente isso, e o termo gênero foi colocado lá propositalmente. Então, se nós estamos falando sobre mulheres travestis, mulheres transexuais que estão sendo vítimas de violência familiar, doméstica, dentro de relacionamentos, né, afetivos, elas são beneficiárias. Então, os hospitais e outros serviços de saúde precisam estar adequados a seguir esse tipo de procedimento de atenção a mulheres e também oferecer esse tipo de atendimento à população trans e travesti. Por quê? Porque muito da subnotificação desses casos de violência está ligado ao fato dessa pessoa chegar, por exemplo, à delegacia da mulher e o delegado falar, desculpa, você vai ter que ir numa delegacia normal. E não. A delegacia da mulher, sim, é um instrumento público que pode ser e deve ser utilizado pela mulher trans. Assim como se chegar numa unidade básica de saúde e o médico que atender lá falar, eu não sou ginecologista, eu não sou urologista, não posso assumir o seu caso. Gente, a saúde da pessoa trans não se resume à sua genitália. Então, a pessoa trans vai chegar com virose e ela vai precisar ser atendida por alguém que trate a virose. Ela vai chegar com o braço quebrado e vai precisar que alguém lide com o braço quebrado. E você não precisa ter lido Judith Butler para conseguir lidar com uma pessoa trans, para conseguir resolver o problema dela do braço quebrado. É simplesmente uma questão de se adequar a exigências e padrões muito mínimos de decência de comunicação. Então, tratar a pessoa pelo nome social, que é uma pergunta que apareceu aí, né, que a gente vai chegar nela, e outras coisas, sabe? Então, já atendi muitas pessoas trans que falaram, não dei sequência a um tratamento de saúde, porque eu chegava lá e os médicos me chamavam pelo meu nome de registro e faziam isso de forma para me humilhar na sala de espera. Então, eu parei de fazer o atendimento. Então, um médico que acha que essa questão social não está ligada à saúde, não analisou a situação direito, porque uma vez que analisar com cuidado, vai perceber que sim, questões sociais dessa natureza estão intimamente ligadas com saúde pública e com saúde preventiva, tá?
Então, vendo alguma atuação irregular, percebendo que às vezes até superiores de vocês ajam de maneira irregular, é possível sim fazer a denúncia, até porque hoje em dia transfobia também é crime, né? Então, a depender da gravidade do que ocorreu nessa interação discriminatória, é possível que esse profissional da saúde seja sim responsabilizado pelos seus atos. E eu não estou falando disso para fazer uma caça às bruxas, mas é simplesmente pelo fato de que muitas vezes a gente consegue coibir violência utilizando o direito penal, que não deveria ser a nossa primeira ferramenta. Essa aqui que a gente está usando, que é da educação, de conversar com as pessoas, é que deveria ser nossa primeira ferramenta para lidar com violência. Só que, da maneira que a sociedade está estruturada agora, muitas pessoas acabam respondendo para quando a questão é processo. Então, sim, vocês observando irregularidades, desrespeito à população trans no ambiente da saúde, sim, meu Instagram, meu e-mail está aberto para vocês, se perceberem alguma coisa e precisarem de ajuda para denunciar, estou absolutamente à disposição, porque é isso, é aí que a gente vai mudar. Não é passando pano para transfóbico, entende? Não é falando, veja, é que ele é de outra geração, então ele não consegue entender. Sinto muito. O fato da gente ficar usando esse argumento das pessoas serem de outra geração é basicamente você falar que a pessoa morreu. Porque se ela está viva nesta geração, ela também é dessa geração. E também vai ter que se adequar às normas sociais desta geração. Então, não vamos passar pano, tá? Era isso. Fiquei meio nervosa. Não tem como não ficar, né? Infelizmente. A gente vai passar aqui a pergunta que foi feita para a Lourdes, que a Pan chegou a comentar. Aqui, ó, vou ler. Oi, Lourdes, gostaria de saber quais os pré-requisitos para adotar um nome social. Se é necessário uma avaliação psicológica ou algo do tipo, uma liberação do ponto de vista psicológico. Oi, quem que perguntou mesmo? Qual o nome, Matheus? Rafael. Oi, Rafael. Muito obrigada pela sua pergunta. Não há necessidade, né? A Pâmela fez aí toda uma exposição sobre a transexualidade, né? A transexualidade existe desde que o mundo é mundo. O que a gente tem de diferente hoje? É que a medicina tem uma resposta, né? Para hormonioterapia, tem vários procedimentos para ajudar a pessoa na transição, né? Mas a transexualidade, ela já não é uma patologia, isso precisa ficar bem claro, não precisa de avaliação psicológica, nada. Como a Sami bem colocou, a pessoa vai se identificando ao longo da vida e vai, né, faz parte da identidade dela o nome que ela usa. Não precisa de avaliação psicológica. Desde o SUS, ainda ele opera com o CID antigo, mas o CID atual, já a transexualidade está no campo da saúde sexual, não está mais no campo da patologia. Ok? Já ficou claro? Respondeu? Inclusive, se a dúvida for em relação a procedimento, desde 2018 ocorreu uma alteração nas normas brasileiras em que o Conselho Nacional de Justiça editou uma norma facilitando o processo de retificação de nome e marcador de gênero. O que isso significa? Que antes as pessoas tinham que entrar com um processo judicial para se justificar de por que queriam que o seu registro civil fosse alterado. O que era um processo não só desgastante e caro, como também extremamente invasivo. Porque essas pessoas muitas vezes tinham que passar por consulta com psiquiatra, com psicólogo, fazer exames corporais, o que não tem cabimento nenhum, né? Então, essa norma de 2018, ela veio para simplificar esse mecanismo. A gente tem, inclusive, um guia que a Casa 1 fez, que é uma das organizações da qual faço parte, o escritório de advocacia que eu trabalhava, a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. A gente elaborou um conteúdo justamente para explicar como é que faz diretamente no cartório hoje em dia. Você vai lá, apresenta os documentos, e são documentos específicos, eles não podem no cartório solicitar mais documentos do que estão ali,
e a partir daí esse pedido ele é processado pelo cartório, e qualquer prática irregular do cartório, que infelizmente está acontecendo muito, de negar pedido, etc., pode ser denunciado, e essa pessoa vai ter sim o nome retificado normalmente. Eu esqueci de falar uma coisa, mas eu vou colocar aqui, como eu já tinha falado na outra sala, links para doação para Casa 1 e para Casa Chama, que são duas organizações queridíssimas. A Casa 1, eu sou uma das coordenadoras do grupo de trabalho jurídico, e a Casa Chama está no meu coração e apoio sempre quando posso. Então, eu vou colocar porque elas estão fazendo ações o ano inteiro, sempre, né, focando a população LGBT e principalmente a população trans, mas nesse momento do Covid, os recursos estão bem complicados e, né, como a própria Sami falou, é importante para conseguir fazer essa distribuição de cestas básicas e outros insumos para garantir a sobrevivência dessa população que é ignorada muitas vezes pelos serviços públicos, tá? Então, eu vou colocar o link para vocês, e se puderem ajudar com qualquer quantia, vai ser muito, muito bem-vindo, e tiverem dúvidas sobre a atuação dos projetos, a gente está à disposição também. Posso completar? Sobre bem rapidinho, Lourdes. Bem rapidinho. Oi? Bem rapidinho, Lu. É só uma fala rápida em relação à retificação de prenome e gênero. Eu tenho amigas minhas conhecidas que levaram mais de 5 anos para conseguir ter o acesso à sua retificação de prenome e gênero. Elas passaram por um processo tão dramático, tão cruel, que assim, elas tiveram que fazer terapia, elas tiveram que passar por um psiquiatra, passar por um psicólogo, tá entendendo? Pagar mais de 6 mil reais, certo? Para poder ter uma retificação nova, uma certidão nova, né? Então, vejam o absurdo e vejam o quão é tão importante a gente falar da nossa luta. A nossa luta não é recente, não é agora. Ela vem de muitos anos, né? Então, assim, hoje facilitou. E é importante a gente ressaltar que Jundiaí, das cidades do interior do estado de São Paulo, foi a pioneira a fazer o primeiro mutirão de pré-retificação e gênero, né, do estado de São Paulo, onde contemplamos 38 mulheres trans, pessoas trans, perdão, homens e mulheres. Então, assim, eu acho que a gente, como eu comento muito, né, nós temos nossos avanços, a gente não está parada, a gente não está estagnada, mas eu também vejo muito retrocesso devido a diversas esferas que acabam atrapalhando a nossa evolução. Desculpa, Lu. Não, eu só ia, essa questão do nome social, para os meninos que atuam, né, lá no SOS do Novo Olhar, que nós fizemos um resumo dessas orientações para fazer a retificação do nome, que simplificou bastante, né, como a Pamela explicou. E aí a gente também tem assistente social, a gente assessora as dificuldades que a pessoa encontrar, tá? Vocês podem encaminhar para a gente. Super legal. É o mínimo, né? A pessoa ter o nome retificado, né? Bem importante. E acho um dos pontos mais importantes e emocionantes quando a gente consegue pegar. Eu costumo dizer assim: quando eu peguei a minha retificação, ali eu nasci novamente. Então, a gente tem esses ganhos também, né? Eu acho que a luta é isso, né? De batalha. Então, essa resolução, na verdade, né? Que a Pamela está falando, a resolução da justiça, né? Ficou aquele mimimi no nosso Congresso Nacional, né? E aí veio o Ministério da Justiça e resolveu a parada, mas ainda não é lei, é uma resolução. E a gente fica muito feliz que as pessoas chegam lá, porque, imagina, para nós é constrangedor ter que colocar, né, o nome de registro do prontuário na capa do prontuário, a gente põe o nome social e fica lá dentro o nome de registro. Para nós é constrangedor, imagine para a pessoa, né, então, a gente já tem várias pessoas, né, que já trocaram o nome, e isso, nossa, é uma felicidade compartilhada. Né, a pessoa vem com o nome retificado, viu, Sami? É muito bom. É sempre muito bom isso. As meninas, né, que a gente sempre teve que lidar com os dois nomes, né, assim, no manejo não, né, mas assim, na parte documental.
Nossa, muito bom. E a dificuldade que a gente tem também, que é de sumar importância para mim poder falar sobre essa questão da saúde, né? O sistema, né? O sistema ainda não colabora com a gente, né? Eu acho que o sistema da saúde ainda tem uma certa transfobia, porque assim, o que acaba acontecendo? O rapaz, o homem trans, que já tem a sua retificação, ele não consegue acessar o ginecologista, porque ele já tem a sua retificação, seu nome masculino no registro. Assim é a mesma situação da mulher. A mulher trans, que não tem a sua retificação, ela também sofre a dificuldade de acessar certas situações, certos trabalhos na saúde, porque ainda não tem o seu registro, né, a sua retificação. Então, ela utiliza ainda um nome masculino, o registro, né, antigo, e não consegue ter acesso a um ginecologista e a alguns outros profissionais. Então, eu acho que ainda existe, sim, uma falha muito grande no sistema da saúde, certo? Apesar de termos hoje conquistado, né, o espaço do nome social e tudo mais, mesmo assim, lá no CAIS ainda vai muitas meninas e muitos rapazes trans que ainda falam que as pessoas, não é questão de não saber, elas lidam e usam de má fé para fazer realmente a pessoa se sentir humilhada. Infelizmente. Não são todos, não estou generalizando, mas infelizmente sempre tem. Aproveitando que a gente fazer um comentário? Pode, claro. Mas pode falar, Leonardo, espero você. Não, pode falar. Senão a gente vai arrumar para um outro canto e daí não vamos mais. Essa história do ginecologista, né, e do homem trans e vice-versa, né, quando é uma mulher trans. Eu gosto sempre de marcar para vocês, estudantes de medicina, que a medicina, ela é heteronormativa, né, uma ciência que põe as coisas no quadradinho, né, ginecologista atende xoxota, né, vagina. E o urologista, embora é um médico do aparelho esqueci como fala, me ajudem, estudantes. O urologista é médico especialista no sistema urinário. No sistema urinário. E a gente convencionou que é médico para homem com pênis, né? Na verdade, a gente precisa avançar dos dois lados. A medicina se enquadrar nessa necessidade da população trans, e a população também tem que avançar, né? Hoje, a medicina, essa coisa do especialista é uma medicina que precisa ser avançada. Hoje a gente pensa no médico generalista, que vai cuidar da saúde da família, né? Então, a gente precisa pensar, é uma discussão que a gente não vai fazer aqui agora, mas a gente precisa ampliar essa discussão, qual medicina, na verdade, queremos praticar e precisamos ofertar para os nossos usuários, para a nossa demanda, né? Então, a gente convive no momento de transição da medicina tradicional, que é essa que a Sami fala, né, do clínico, do ginecologista, o urologista, e desse médico generalista, né, que vai atender todo mundo com a necessidade específica de cada um. Eu acho que a fala que eu ia fazer agora, ela vai bem em conjunto com isso que você falou agora, Lourdes, até surgiu uma pergunta aqui, aliás, antes de eu falar da pergunta, você falou antes sobre fazer o mínimo, né, e a Sami falou sobre a luta que já é feita pelas pessoas da população TT, né, que elas lutam por elas mesmas, mas aí eu acho que a gente bate muito numa questão que a Carolina perguntou pra gente no chat, que ela falou, o que você acha que algumas pessoas ao seu redor, ou seja, ao redor das pessoas dessa população TT, né, trans e travesti, poderiam fazer para ajudar nessas situações, né? Aqui ela estava falando sobre as situações de tudo que você passou, mas eu acho que a gente pode trazer para esse contexto agora da saúde também, que nós, como futuros profissionais da saúde, ou profissionais da saúde que já são, que estejam assistindo aqui, ou mesmo a população em geral, o que é o mínimo que a gente pode fazer, sabe? É estranho, eu acho, até a gente perguntar isso, porque a gente já deveria saber isso. Mas acho que, às vezes, é justo também a gente deixar isso cada vez mais óbvio para a gente, e a gente não cometer os erros de coisas que precisam ser tão naturais para vocês também.
É para mim? Isso, pode ser para você. Eu acho que, eu não acho, tenho certeza. Os profissionais, né, esses profissionais que estão chegando aí, que vão se formar, que vão estar pegando corpos, é importante, em primeiro lugar, saber que, quando se fala em mulher ou homem trans, não necessariamente você vai encontrar uma mulher trans com formas e com físico completamente feminino. O que acaba acontecendo? Na maioria das UBSs, na maioria dos hospitais, quando chega a questão da adolescência, onde a gente realmente se descobre, né, que a gente se identifica, olha, eu sou uma mulher trans, uma menina trans, então eu vou até o local porque eu preciso ter um acolhimento. A maioria das meninas, elas chegam... Opa! Tô aqui, deu? A maioria das meninas, elas chegam com um físico masculino ainda, de um menino, né? E mesmo assim, eu acho que todo profissional, não só médicos, mas assim, toda a equipe de um hospital ou de uma UBS precisa ter empatia em pluralidade. Ou seja, ser empático àquela pessoa. Não custa perguntar, sabe? Se está em dúvida, pergunte. Estude saber, né? Porque por isso as pessoas falam assim, mas a gente não aprende na faculdade, Sami. Gente, eu também não aprendi muita coisa na minha faculdade e eu fui procurar a saber, entendeu? Então, assim, a informação hoje, ela vem muito rápida para todos nós, né? Hoje nós temos as mídias, nós temos as redes sociais, e é impossível você não passar ou não ter alguém na sua família, ou vizinho, ou alguém próximo de você, que seja trans, ou que seja até mesmo LGBT. Porque, assim, eu não consigo falar somente sobre a minha população, eu falo da população LGBT em geral, né? Que sofremos muito preconceito por simples fato de sermos quem somos. Então, assim, eu acho que a empatia e o respeito, ela começa e cabe em qualquer lugar. Complementando um pouquinho também, né, junto, a questão da modificação corporal acaba sendo muitas vezes uma dúvida que as pessoas têm e que assim, é muito complicado, né? Muitas pessoas acabam sendo extremamente indelicadas e fazendo perguntas e questionando coisas sobre a intimidade das pessoas que não é bem-vindo e que não é cabido. Isso... E não tem necessidade no momento, né? Exatamente. E uma pessoa trans que fez ou não uma modificação corporal não interessa para ninguém, porque isso é uma questão de âmbito privado, e outra, a retificação de nome e gênero, ela não tem nada a ver com modificação corporal, e nem com expressão de gênero, que é como a pessoa se apresenta socialmente. Então, se a pessoa tem uma aparência masculinizada e está assim ali pedindo para ser tratada como uma mulher, essa pessoa é uma mulher e você vai tratá-la da forma que ela se reconhece. Então, a gente não precisa de polícia da expressão de gênero e nem da modificação corporal. O que a gente precisa é que as pessoas tenham acolhimento e empatia, entendam como é que essa pessoa se entende e, a partir disso, basear o seu tratamento com ela, entende? Então, expressão de gênero e modificação corporal não são elementos necessariamente vinculados à transexualidade. Exatamente. Porque, assim, durante muitos anos na vida, né, das trans e das travestis, eu coloco mais travestis dos anos 80, 90, sempre foram corpos hipersexualizados, né? Ou seja, e ainda somos. Eu, muitas vezes, eu tenho que estar me controlando, sabe? Antes de sair de casa, será que eu não estou muito ousada? Tá entendendo? Porque eu preciso provar o tempo inteiro que eu sou capaz. É uma coisa impressionante. As Sami Fortes, apesar de todo o trabalho, de tudo que eu já fiz, de toda a minha militância, eu ainda tenho que me podar, ainda tenho que me fiscalizar, me policiar a roupa que eu vou usar, para ver se não está com um decote muito ousado, porque senão vai ficar hipersexualizado, a roupa não está muito assim, porque, assim, infelizmente é a realidade, né? Mas é bem interessante isso que a Pan colocou, porque realmente é exatamente isso. Um homem trans não necessariamente precisa ter formas masculinas, barba e voz grossa, né?
ele vai começar, ele está à procura para iniciar a sua transição, né? A mulher é a mesma coisa. A menina trans, ela não vai ter seios, ela não vai ter formas, mas ela se identificando, ela está buscando o melhor, ela está querendo o progresso, a prosperidade para o seu corpo e para a sua vida. Então, vamos respeitar, chamar pelo nome social, ter empatia, ter respeito. E o resto, deixa para a gente, né? Eu queria comentar essa questão do mínimo, tá? O mínimo foi a Sami que falou, né? Eu não falei não, né? Não fui eu, né? Vocês estão me ouvindo? Estou. Eu estou. Então, para nós profissionais de saúde, o mínimo fica no campo da empatia, do tratamento, que é o mínimo da convivência, né? Humana, o respeito da boa convivência. A gente precisa diferenciar demanda e necessidade, né? Então, tudo isso, assim, o que é que essa pessoa demanda? Por exemplo, a pessoa que já passou pela hormonioterapia, o que ela precisa? Avaliar as condições cardiopatas dela, né? É isso que o profissional de saúde tem que avaliar. E, às vezes ele demanda fazer hormonioterapia lá no Albert Einstein, mas eu posso ofertar uma hormonioterapia no OBS Central, né? Então, uma coisa é o que a pessoa demanda e uma coisa é o que é necessário para o processo de cuidado da saúde dela, né? Então, de diferenciar o mínimo, né? Então, não tem mínimo, né, no cuidado. Na verdade, a gente tem que pensar o que ela necessita no campo da saúde para ela ser cuidada integralmente, né? Desde a sua saúde emocional, saúde social, em todos os determinantes da saúde, né? Que é isso. É isso que a gente precisa aprender a diferenciar a demanda, a necessidade e o mínimo, né? Para mim, não tem um mínimo no meu trabalho, né? Assim, eu vou avaliar sempre o que aquela pessoa necessita para ela poder exercer, né, da melhor forma a sua vida, né? Poder usufruir dos seus direitos, né? Nesse sentido, né? A gente tem que sempre pensar na necessidade, né? O que é necessário, não o mínimo. Aproveitando aí a fala da Lourdes, para vocês terem uma noção, uma mulher travesti, uma mulher transexual, nos anos 80, ela era podada de tudo praticamente, né? Eu fiquei sabendo que nos anos 80, as mulheres travestis e mulheres trans, elas pediam para algum parente ou algum amigo gay, lésbica, bissexual, algum conhecido para ir até o hospital. Chegava lá, o médico fazia a receita, tá entendendo? Falava, olha, ela está sentindo isso. Aí ele tinha que sair ali do hospital, ir na farmácia, comprar um medicamento para essa travesti e ela poder tomar a medicação. Porque nos anos 80, 90, existia a lei da vadiagem, né? Então, você passava pela rua durante a tarde para ir numa padaria ou numa farmácia, ou até mesmo no postinho ou no hospital, você era presa. Os corpos trans eram presos. Então, a saúde, ela vem caótica desde de todo sempre, né? Então, hoje, com essa facilidade, com esse progresso que nós tivemos, né, de nome social, de respeito, de empoderamento, de visibilidade, o mínimo que a gente está pedindo é respeito e empatia, sabe? Mas na pluralidade, porque não adianta você falar, eu sou solidário agora, mas na prática você fazer a mesma situação que já vem durante muitos anos. Ver uma agressão e fingir que não viu, né? Ver alguém sendo extremamente transfóbico. Não fui eu que falei, então não vou me envolver. Chega até a mim durante muitos vídeos de travestis e amigas minhas terem sido espancadas, agredidas, e as pessoas pararem e olhar como se fosse um circo aquilo ali, sabe? Um cinema, né? E ninguém fazer nada, ninguém sabe falar, pelo amor de Deus, para, você vai acabar matando, e acaba matando. O caso da Dandara, né, que foi filmado, a morte da Dandara, que foi divulgado amplamente no Ceará,
e que realmente eram pessoas filmando e não agindo sobre o que estava acontecendo. Então, a violência vai continuar a acontecer se as pessoas acharem que o fato delas não serem transfóbicas já é o suficiente. Se você participa de uma ação, tá vendo, tá presenciando e tá se omitindo, isso é transfobia, sim, e você tá piorando a situação. Então, se a gente tá falando sobre mínimo, o mínimo também... É um cúmplice, né, na verdade. É um cúmplice. Exatamente. Nós tivemos, há um ano atrás, nós tivemos um caso da Roberta, no estado de São Paulo, que ela foi agredida por sete homens agredindo ao mesmo tempo ela. Hoje, ela perdeu a metade do crânio, afundado, ela ficou paraplégica e ela não consegue ter acesso e muito menos direito à aposentadoria ou auxílio doença, nada, porque ela nunca teve, ela nunca trabalhou, né? Ela é o estorvo da sociedade hoje. A família dela escutou isso na perícia que foi feito. Muito triste. Muito triste. É que tem uma pergunta que eu acho que se relaciona bastante com o que a gente está falando, e eu acho que fica bem próximo do que a gente chegou a comentar no sábado também, de como a população TT acaba sendo muitas vezes abandonada para prostituição ou para a situação de rua, por essa falta de oportunidade, transfobia e tudo mais. E a pergunta que direcionaram a Sami é aqui, ó. Gostaria de fazer uma pergunta, infelizmente, tanto no meu meio médico como no meu meio como classe média, eu não conheço ninguém em TT. Gostaria de entender esse contexto social, porque acho isso muito estranho e errado. Eu não entendi a pergunta. Entender o contexto social. A pergunta foi feita no sentido de entender por que não existem, por que a gente não vê tanto, pelo menos eu entendi o que a Natália quis dizer nessa pergunta, porque eu mesmo não conheço, acho que você foi tipo a segunda mulher trans que... foi a segunda, vai. Porque eu tive uma sorte de conhecer. Então, por que é tão difícil da gente ter no nosso meio, que é um meio bastante privilegiado, pessoas que pertencem a esses grupos também? E por que às vezes a gente vê pessoas, tão facilmente pessoas trans, travestis, na rua, se prostituindo? E acho que foi esse o contexto da pergunta dela. Assim, a partir do momento que você não se sente incluso a nenhuma questão, a nenhuma esfera da sociedade, você não faz parte daquela sociedade. Então, ainda, eu hoje, aos meus 42 anos, eu não tenho tempo, eu tenho tanta coisa para fazer na minha vida, que eu não tenho tempo para ficar olhando para ver se a pessoa está dando risadinha, porque assim, enquanto a transição, enquanto tem travestis, chega no ambiente, as pessoas olham, parece um OVNI, parece um ET. Outra situação é ficar dando risadinha. Isso cansa as meninas. E a partir do momento que eu fui expulsa aos 10, 11 anos de idade, não eu, né, estou falando um exemplo, né, a mulher trans, a travesti, ela é expulsa de casa muito jovem. Ela sai da escola, ela não pode terminar seus estudos porque sofre bullying, então a gente apanha pra caramba na escola. Então, quer dizer, quando eu saio, na minha adolescência, o que sobra para mim? Eu tenho que me alimentar, eu tenho que sobreviver. Sobra a prostituição. A prostituição é o caminho de qualquer mulher trans ou travesti que não tenha um privilégio de ter uma família que aceite e que possa dar o acolhimento necessário. Então, o que acontece? Elas ficam até 5, 6 horas da manhã na labuta, tá entendendo? No trabalho delas. Então, chega durante o dia, elas têm que dormir. Então, é muito difícil, até eu acho que acessar lá no CTA é difícil, né? Durante muitos anos vocês lutaram, né, Lourdes, para que as meninas pudessem chegar até lá e pudessem, sabe, ter os seus corpos visibilizados. A gente faz abordagem à noite. A gente faz aí, sabe, à noite ela acaba sendo a vida de uma mulher trans, de uma travesti. Porque o mesmo homem que sai, que procura, porque nenhuma travesti até hoje, eu soube, né, que botou a faca no peito, foi, bateu na porta de um cara e falou, vem sair comigo, vem me pagar. Não, elas estão lá, elas estão expostas.
O mesmo homem, o mesmo cidadão que vai lá, que utiliza os serviços dela, é o mesmo que não aceita ela na sociedade, num shopping, ou ela inclusa na empresa onde ele trabalha, e para piorar a situação, é o mesmo que acaba matando aquele corpo que consome. Deixa eu entender, a Natália, eu li agora a questão da Natália, gostaria de entender esse contexto social, porque achei isso muito estranho e errado. Ela não tem a vivência, ou ela acha errado a transexualidade? Não. A Natália falou comigo, então eu vou tentar traduzir um pouquinho a fala dela. Ela quis dizer que, tipo, estranho e errado é justamente isso. Por que é tão difícil a gente ver pessoas trans em situações que hoje são privilegiadas, por exemplo, estar em uma faculdade de medicina, pertencer a uma classe média alta. Acho que foi isso que ela quis dizer. O estranho do porquê essas pessoas não estão com a gente. E a gente tem que entender também que a sociedade... Eu acho que a gente está vivendo várias gerações, né? Nós tem a geração da Sami, né? Tem uma população que vem lá, que tem hoje a população trans, né? 20, 25 anos, é uma população trans que está conseguindo acessar, né, educação, essas coisas, trabalho, e tem as crianças trans, né, nós temos que também pensar nas crianças trans. Então, na minha prática, eu vejo, assim, que o primeiro núcleo que discrimina é a família, né, então, pessoas, bem ou mal, a Sami teve uma família, né, mesmo que ela fala, né, minha família nasceu no contexto militar, mas bem ou mal ela teve uma família que deu uma estrutura mínima até ela conseguir ingressar para o mundo adulto, né? E eu vejo que a gente tem algumas famílias, crianças trans existem, né? Não são filhos de chocadeira, né? Então, eu acho que isso tende a mudar, né? E essas pessoas não estão nesses locais por tudo isso que a gente vem conversando, né? Porque a Pamela, gostei muito quando a Pamela falou. Não é exclusão, é expulsão, né? Gostei dessa, vou adotar para mim. É um termo que está sendo usado dentro de estudo acadêmico, né? Porque se você não está lá porque você não pode estar lá, não foi uma escolha. Você não se escolheu sair daquele lugar, você nunca foi permitido estar naquele lugar. O Ministério da Saúde fala evasão, né? As pessoas que evadem, né? Eu acho que é muito mais adequado mesmo o termo expulsão, né? Então, eu conheci um estudante, inclusive, acho que a Sami foi... Lembra que a gente foi uma vez lá em São Paulo à noite, que teve uma... Acho que essa pessoa já veio conversar aqui com os estudantes da Faculdade de Medicina, a Alice. Ela é uma estudante de medicina. Não sei se vocês tiveram a oportunidade. Então, eu conheci de uma menina, uma mulher trans, estudante de medicina, ela está fazendo USP. Deve estar já agora meio que formando. Então, é muito pouco mesmo, né? Muito pouco. E a gente rastrear a vida da pessoa trans de, né, exclusão dentro da família, o que faz com que você tenha muitas crianças e adolescentes em situação de rua. Uma vez que essa pessoa está em situação de rua, e a família não quer retomar contato, não importa se essa pessoa nasceu numa classe social mais abastada ou não, ela é colocada ali numa situação de vida precária, que, então, faz com que os próximos passos dessa vida sejam de vulnerabilidade, sejam de violência sexual, porque quando a gente fala que a pessoa está morando na rua, a gente não está só falando de não ter um teto e de não ter alimentação, a gente está falando também sobre exposição a abuso sexual, a gente está falando sobre diversos cenários complicadíssimos, com o fato de, por exemplo, também, um assunto que a gente tinha conversado na nossa reunião anterior, é que muitos das políticas públicas criadas para atenção à população em situação de rua não levam em conta a existência da população trans em situação de rua. Então, isso acabou criando um movimento
no país todo, de casas de acolhida de população LGBT, porque isso se tornou uma forma de institucionalizar uma coisa que já acontecia, que era a própria população LGBT, que sempre viveu essa realidade de expulsão de casa, se um apoiar o outro. Então, vem aqui, fica aqui comigo um tempo, eu te acolho na minha casa. Só que o número acaba sendo tão, tão grande que essa estrutura de acolhimento de pessoas que têm amigos próximos que podem acolher, isso é insuficiente para atender os milhares de pessoas que se encontram nessa situação. Então, você tem o terceiro setor entrando, então, nisso eu falo Casa Chama, falo Casa 1, da qual eu faço parte, que então cria uma estrutura de um albergue, realmente, para receber essas pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade, para que elas possam se reorganizar e então voltar, né, para um mercado de trabalho, ou ingressar pela primeira vez no mercado de trabalho formal, né, e dessa maneira conseguir sair dessa situação de extrema vulnerabilidade, porque uma vez que você está na rua, é claro que fica muito mais complicado você sair disso e chegar a bater na porta de um restaurante e falar, você pode me contratar? Porque é isso, o mundo é higienista, e isso é um cristal que tem que ser quebrado das pessoas que, como eu, vêm de uma classe média. As coisas, elas não estão acontecendo da forma que elas estão acontecendo por simples ocorrer, o andar da carruagem. A sociedade, ela não está estruturada dessa maneira porque, por chance e estatística, aconteceu a história do jeito que ela aconteceu. A gente tem forças, tem instrumentos, a gente tem pessoas, interesses econômicos e políticos que fazem que a realidade seja dessa forma. Então, se a gente não vê pessoas trans no nosso meio, não é porque é acidental isso. Isso é um fato social provocado. Isso é um projeto, eu entendo que é um projeto social para manter a escravidão, né? Nós somos isso é a fórmula da escravidão. Sim. Por isso que existe violência entre as minorias, né? Colocar uns contra os outros, dar um circo de vez em quando, né? É a fórmula de manter a escravidão. Uma das perguntas que mais fazem para mim, né, é assim, e que falam as gestões, né, dos órgãos públicos, falam assim, mas Sami, por que elas não aparecem e não se incluem nos programas já existentes, nos projetos já existentes? Como se fosse culpa delas, né? Como se fosse culpa delas, né? Assim, nós temos aqui o SOS, nós temos o Centro Pop, nós temos alguns pontos, né, que a gente pode estar... inclusive, eu já indiquei e já levei muitas meninas e meninos lá. Mas é uma casa de passagem, né? Iniciando por aí. Mas muitos relatos das meninas, principalmente as mulheres e mulheres trans e travestis, falam que não ficam nesses lugares porque lá elas apanham, lá elas são violentadas, elas são estupradas, certo? Elas são roubadas, né? E quando elas vão reclamar, todo mundo é cego, mudo e surdo ali, ninguém faz nada. Então elas falam assim, eu me sinto muito mais segura e protegida na rua do que dentro de um lugar desses. É complicado. E uma coisa que... Por isso que tem, acho que a importância da Casa 1, dessas casas de acolhimento, né? Porque ali é feito exatamente para elas. Então são profissionais, são pessoas que têm a palavra que eu sempre falo, empatia, respeito pelos nossos corpos. Uhum. E acho que foi exatamente essa pergunta que o Felipe fez aqui no chat, né? O que você pensaria, o que vocês pensariam, né, sobre ter um abrigo específico para esse público, né? O caso o público TT ou LGBT, enfim, mas acho que precisa ser um pouco mais específico, né? Porque a gente já viu que o próprio grupo TT já sofre preconceito dentro dos LGBTs. Então, o que a gente pensaria sobre um abrigo específico para esse público que está em situação de rua? Então, eu acho que foi justamente isso que a Sami falou, né? Que existe todo esse contexto de que não é só você criar um espaço e jogar as pessoas lá e falar, vai. Não, a gente está lidando com uma população que tem uma vulnerabilidade muito grande, não por culpa muito delas, maior, né, por culpa de todo um contexto. Então, que tem que ter um cuidado que não é igual, talvez, de uma pessoa cis, normal, um grupo de alcoólatras anônimos, alguma coisa assim, sabe? Que você só fala, vai lá você, porque você já tem, todo o resto tá certo, assim, só falta o problema
do álcool. Não, você tá lidando com uma população que tem todo um contexto por trás, né, social. E eu acho que... Se a gente está falando da vulnerabilidade da população em situação de rua, a gente colocar ainda o componente né, de identidade de gênero, isso torna bem mais complexo. E a gente já tem um problema gigantesco com o albergues e atendimento à população de rua, da cis, hétero. Essas pessoas já estão marginalizadas, essas pessoas já não têm serviços públicos. Então, quando a gente pensa de conseguir recursos públicos, né, interesse econômico e financeiro, de políticas públicas e também de políticas privadas para atendimento a essa população, quem é que está pensando nessa população? Né? E isso faz parte da pergunta do mínimo. O mínimo é, quando for votar em pessoas que reconheçam essa pauta e a importância dessa pauta, para que em algum momento essa população esteja sendo representada. Porque quando a gente luta por visibilidade e representatividade em cargos de política, a gente não acha que é só bonito na televisão, no Jornal Nacional, aparecer a Érica Malunguinho e aparecer né? Érica Hilton. A gente não está lutando para ver elas no Jornal Nacional e falar, olha que beleza, essa menina aí fala super bem no Jornal Nacional. Elas estão pautando os interesses dessa população que, sim, que foram historicamente deixados para a população cis, e a população cis não fez nada até agora. Então, elas estão tendo que tomar nos braços delas, serem representadas e terem as suas vozes ouvidas. Então, quando a gente fala sobre a importância de votar, e quando vocês estiverem fazendo seleção dos seus candidatos, entenderem se os candidatos de vocês rechaçam totalmente a pauta, ou se levam importância para essa pauta, também é o mínimo para que esse tipo de política pública seja feita, porque são pouquíssimos projetos que são pautados para a população LGBT, em especial a população TT. Uhum. Acho que... Quer falar mais alguma coisa, Sami? Não, é exatamente isso, né? E, assim, é complicado, eu, enquanto ativista militante da população TT, LGBT, negros, mulheres, a gente sempre vem numa luta constante, principalmente no nosso município. Um município onde tem 19 homens que abordam assuntos que, assim, me deixam extremamente irritada, nervosa, porque eles falam de corpos que eles nunca representaram e jamais vão representar, né? 19 homens falando da saúde da mulher, mas que propriedade que esses homens têm para falar da saúde da mulher? Eles não dão um espaço eles não abrem espaço para que as mulheres falem as suas necessidades. 19 homens brancos, como é que vai falar de uma população negra? Como é que ele vai saber das demandas, das necessidades de uma pele preta, se eles não conseguem dar espaço para essa população preta? Eu estou falando de pessoas cis até agora. Agora, quem dirá esses 19 homens brancos, cis, heteronormativos, vão falar das nossas vidas? Jamais. Muito pelo contrário, eles só sabem nos atacar. Então, é muito difícil. Quando se fala de uma casa de acolhimento, é um grande sonho meu, enquanto militante, enquanto ativista. Eu acho que as coisas vão começar a mudar nessa situação de rua, em situação de rua, mulheres trans, homens trans, pessoas trans, a partir do momento que eles possam deitar a cabeça no travesseiro e consigam dormir sem medo de serem espancados, ou roubados, ou estuprados. Entendi. E acho que a gente vai juntando aí para tentar dar um rumo para a nossa conversa. Vou juntar aqui a pergunta do Ettore, que ele falou ele fez uma pergunta direcionada a Sami, né, que ela tem um lugar de fala para isso, então ela falaria, gostaria de saber se você que enfrentou vários preconceitos na sua história tem observado um aumento ao respeito da população trans, e daí eu já vou juntar com um outro tema que a gente tinha pensado em falar, que é justamente as soluções do que a gente pode fazer para, então, caso, eu acho que eu imagino a resposta, né, mas para caso ainda precise resolver muito essa questão do respeito à população trans, como a gente pode fazer isso, né, no nosso dia a dia,
no nosso ser como futuros médicos, futuros profissionais de saúde, através de políticas públicas e tudo mais. Então, acho que a gente pode caminhar com essas duas coisas aí ao mesmo tempo. Olha, avanço eu vejo muito pouco. Eu acho que a minha população começou a ter uma certa visibilidade maior a âmbito nacional no nosso país, a partir do momento que teve um personagem numa novela das 9, certo? Que fez o papel de um homem trans, e ali começou toda a situação. Aí começou, parece que, ter mais visibilidade. A partir daquele momento, eu comecei a ser convidada a participar de rodas de conversa, a palestrar, e aí tudo começou. O respeito, ele cabe em qualquer lugar, né? E o que se precisa? É preciso nós, eu e minhas manas, meus irmãos transexuais, termos essa oportunidade de ter a nossa vez da fala. Durante muitos anos, LGBTs, héteros, cisgêneros, sempre falaram por nós. Sempre tentaram, os nossos amigos simpatizantes. Não estou desmerecendo quem veio antes de mim na luta falar por mim. Mas essa vez, essa fala, esse momento, é de sumar importância, porque eu estou abaixo da bandeira. Eu sofro. Entendeu? Então, eu acho que você ter o conhecimento, ter a empatia, ter o respeito, é o máximo que você pode fazer para poder ajudar um LGBT, ajudar uma pessoa trans. E outra coisa, é importante também a gente saber que hoje os nossos direitos, com a Lei Maria da Penha, né, eu estou falando por mim enquanto mulher, né, sou assistida assim, já fui vítima de violência doméstica num relacionamento abusivo, certo? É engraçado. Aconteceu a primeira situação, eu não tinha minha retificação, e eu fui até a delegacia e eu não consegui ter um acolhimento, eu não consegui ter direito nenhum acolhido. Bastou eu ir com a minha retificação, anos depois, e aí eu consegui ver o indivíduo preso. Então, assim, avanços existem sim. Eu me sinto muito honrada hoje em ser uma mulher trans, pelos avanços e pelos meus direitos já garantidos. Mas, assim, enquanto a sociedade não mudar, enquanto o ser humano não mudar, as coisas ainda vão ser bem difíceis para nós. Claro. É isso. Alguém quer fazer um comentário? Lourdes? Ou a gente está tão impressionado, babando na fala da Sami, que a gente não tem mais nada. É isso, né? Sami rouba nossos corações, aí a gente fica, né, na live assim, ó. Lourdes, acho que seu microfone está fechado. Lourdes, seu microfone. Eu só gostaria de dizer, enquanto a Lourdes está ali, assim, hoje, infelizmente, olha o tamanho da nossa cidade, do nosso município, olha quantos alunos aí, né, quantos grandes profissionais estão aí vindo com força, mas ainda eu e minha população ainda sofremos muito na questão da saúde, gente. Isso aí é uma coisa assim que me deixa muito, muito, muito triste em saber que nós não temos um centro de referência para hormonoterapia. Eu tenho muitas amigas que da minha época acabaram aplicando silicone industrial. Para quem não sabe o que é silicone industrial, é óleo de avião. É algo que que destrói o corpo das minhas amigas, das minhas irmãs, das minhas manas trans. E nós não temos profissionais adequados na saúde hoje aqui em Jundiaí que possam cuidar dos nossos corpos. A Lourdes vem durante 20 anos lutando, e eu sou testemunha viva disso, junto com a equipe dela, para tentar dar acesso à saúde. Hoje a gente está, de 3 anos, né, Lourdes, para cá, nós estamos com um trabalho maravilhoso na cidade, que se chama Conversidades, né, Lourdes, o nome do nosso projeto, né, e nós estamos indo em todas as UBSs e vamos continuar pós-pandemia. Tivemos que dar essa pausa aí, né, devido a todo esse caos aí,
Mas é importante a gente levar conhecimento, levar a diversidade, a conversa, a roda de conversa para os profissionais de saúde. Porque, assim, se eu não tenho um acolhimento na recepção, eu já nem vou dar continuidade no processo. Eu já saio, já volto porque eu estou cansada de levar humilhação e não ser compreendida. Então, um profissional como vocês que vão se formar, que vão atuar na área da saúde, tenham esse acolhimento, mas como mais humanizado. Vejam que vocês estarão lidando com corpos, com vidas, com seres humanos. Independente de ser trans, não binário, agênero, pansexual, intersexual, assexuado, não importa. Somos seres humanos, né? Então, assim, aqui em Jundiaí, o que acaba acontecendo? As manas trans, elas passam uma noite inteira fazendo programa, sem dormir. Um dos pontos piores que existe dentro da prostituição é que eu vejo todas elas falando assim, Sam, eu não quero usar drogas, eu não quero partir para as drogas. Mas o cara chega aqui e ele me oferece, eu não fiz um programa, eu já estou há mais de 4 horas de pé aqui, levando ovo podre, levando tomatada na cara, levando extintor no rosto de pessoas de má fé que passam aqui na rua. Então eu sou obrigada a ir e eu ter que usar drogas. E aí vem o agravante da situação de rua. Hoje, 16 mulheres trans nós temos em Jundiaí em situação de rua. Essas 16 mulheres trans, elas são usuárias. Né? Essas 16 mulheres usam drogas. Por que chegou a isso? Por quê? Porque não tem políticas públicas, porque não tem empatia, porque não tem respeito. Elas não tiveram pior, a oportunidade. Então, parabéns ao projeto, parabéns a todos vocês. É uma equipe assim que me deixou realmente muito emocionada ao convite que foi feito, porque vocês estão olhando para minhas irmãs, para minha população, como seres humanos. Parabéns. A gente que agradece por ter doado seu tempo. Eu queria perguntar, só se ninguém mais tiver alguma dúvida, para a gente concluir, perguntar para a Pan se ela tem interesse em fazer aquela conclusão do que a gente pode fazer na prática, no nosso ensino. Acho que o seu microfone está desligado. Fernanda, oi. Antes de dar o espaço para a Pan, eu gostaria de convidar a todos, inclusive vocês, a conhecerem o CAIS, que é o Centro de Apoio e Inclusão Social. Lá nós temos um trabalho tão bonito, tão interessante. Nós estamos com um programa Transcender, que é um programa voltado para as pessoas trans em situação de rua. Então, a gente está, durante toda essa pandemia, essa quarentena, né, esse caos aí, a gente está correndo atrás de doações, estamos correndo atrás, sabe, de ajuda mesmo, né? Então, se souberem, se quiserem participar das nossas campanhas, por favor. Teve um tempinho, logo no início da quarentena, da pandemia, a prefeitura, ela cortou, né? Ela proibiu a ida daquelas igrejas, daqueles grupos que vão levar marmita, sabe, para o pessoal de situação de rua, né? Isso, assim, me deixou muito preocupada, porque, assim, eu cheguei a ir até o centro para poder conversar com as meninas profissionais do sexo, e encontrei 2 mulheres trans em situação de rua, e elas falaram assim, Sami, o nosso último almoço, a nossa última alimentação foi ontem, ao meio-dia, e foi um pedaço de pão com manteiga. Então, automaticamente, eu enlouqueci, porque assim, eu jamais iria conseguir comer um prato de comida na minha casa, sabendo que tem 16, 17 milhares de pessoas passando fome. Nós temos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, a rede Bom Prato. Eu acho que todos conhecem, né, que é um precinho bem camarada. Eu entrei em contato com esse pessoal, né, em São Paulo, na capital, na sede mesmo do Bom Prato, e eles conseguiram reduzir a 25 centavos cada prato, né, almoço e janta. Nós fizemos uma vaquinha, o CAIS fez uma vaquinha virtual, nós conseguimos, em 24 horas, R$500 de verba, levei
no caixa, levei na administração do Bom Prato aqui de Jundiaí, e durante 2 semanas, todos, aí não foi somente as pessoas trans, né? Nós conseguimos distribuir alimento para toda essa população em situação de rua. Então, assim, enquanto a sociedade acaba nos excluindo e não nos enxergando, enquanto a gente tiver, a gente vai ajudar. Então, conheçam o CAIS, depois eu vou deixar com vocês o endereço, compareçam lá para vocês conhecerem o nosso trabalho. Obrigado. Desculpa, Pan. Imagina. Vocês têm rede social, alguma coisa, Sami? Sim. Coloca aqui no chat para a gente conseguir divulgar. Colocou? Isso. Ah, tá ótimo. A gente divulga no projeto também. Então, gente, não adianta, né? Quer dizer, adianta sim a gente falar, pensar, né, no problema, etc., mas pouco se consegue avançar se a gente sempre usar os espaços para falar sobre apenas os problemas. Nós precisamos usar esses espaços também para tomar responsabilidade do que podemos fazer e do que cabe à sociedade, né? Porque tem uma frase que eu gosto muito, e já também não lembro quem que falou, mas que para coisas ruins acontecerem, você só precisa que as pessoas bem intencionadas se omitam e não façam nada. E eu me recuso a acreditar que a maior parte da população brasileira é, sim, sádica a ponto de apoiar esse tipo de estrutura de genocídio contra a população TT que acontece em tantas outras populações. É importantíssimo o que a Sami pontuou em vários momentos, a questão da raça, né, a interseccionalidade entre raça e gênero. Isso é de extrema relevância, compreender que quando a gente está também combatendo o racismo, a gente também está falando sobre gênero, uma vez que temos como identificar que quando a pessoa está em situação de rua e ela é uma pessoa negra, muitas vezes ela não consegue ter acesso a lugares, né? Eu vi uma vez uma reportagem que duas pessoas em situação de rua cis estavam sendo entrevistadas, e era um homem branco e um homem negro. O homem branco, ele admitiu que ele tinha privilégios, mesmo na situação de rua, porque vários restaurantes permitiam que ele entrasse para utilizar o banheiro, enquanto o homem negro não conseguia entrar nos restaurantes para utilizar o banheiro. Então, quando a gente coloca essa questão de raça também, é mais uma complexidade dentro desse cenário que já é extremamente problemático. Então, buscar informação e entender a complexidade do cenário que a gente vive é o primeiro caminho, porque se a gente for esperar todas as minorias terem que explicar para a gente qual que é o problema, o que está acontecendo, isso não vai ser viável. E acontece muito essa dinâmica, né, da gente ter que esperar que as minorias elas sejam acionadas para que elas então falem dos problemas. A internet é um mecanismo extremamente poderoso para divulgar esse tipo de informação. Então, você tem entrevista, você tem essa live, você tem textos, né, tem literatura que permite que a gente se aproprie da realidade que a gente viva e entenda qual que é o nosso papel, a nossa posição social e os privilégios que a gente tem. Porque eu, como uma mulher branca, como uma mulher que é formada, né, em direito, como uma mulher que veio de classe média, teve todas as oportunidades garantidas no meu estudo, isso me coloca numa situação social que muitas vezes, quando eu falo algo, as pessoas escutam mais o que eu falo do que outras pessoas se estivessem falando no meu lugar. Isso significa que, eu não posso usar esse espaço para distanciar quem é o verdadeiro afetado desse problema e querer me tirar vantagem disso, que acontece muitas vezes, que essa apropriação de uma pauta que não que a gente sempre fala de espaço de fala, né, utilizar esse privilégio que eu tenho para trazer para espaços que me aceitam e que me escutam outras pessoas que nesses mesmos espaços não são ouvidas, não são escutadas, porque dessa maneira eu estou usando o meu privilégio para alguma coisa positiva. Então, compreender o privilégio, se informar da realidade e saber como usar o privilégio é algo incrível. Quando a gente está falando sobre doar
15, 20, 50 reais ou o que for para uma organização que está fazendo apoio à população TT, é justamente isso. Eu tenho o privilégio desses 50 reais para mim esse mês não impedirem que eu me alimente, não ter impacto nos meus produtos de higiene e saber que esses 50 reais vai fazer muito mais diferença para essa outra pessoa do que para mim. Então, no final das contas, acaba sempre girando em torno disso, avaliar a minha posição social, os privilégios que eu tenho e como eu posso utilizar esses privilégios para além do que para além da minha vida, porque enquanto a gente não tiver disposto a enfrentar constrangimento, a sair de uma zona de conforto, as coisas não vão mudar, porque ativismo não é só postar no Facebook uma página, um post todo preto falando, caramba, racismo é uma droga. Você realmente ser ativista e realmente fazer a diferença é você, no churrasco da sua família, escutar uma besteira e, de fato, se propor a conversar sobre aquilo. É você passar o constrangimento no supermercado quando você vê uma pessoa trans sendo agredida e se colocar à disposição dessa pessoa, acompanhá-la na delegacia, testemunhar o caso. Isso é você sair da sua zona de conforto e topar esse tipo de circunstância que para você não vai fazer diferença, mas em massa isso muda o mundo, porque até dentro do direito a gente estuda que sanções sociais, a estruturação da sociedade de reprovar alguma conduta, ela é muito mais poderosa do que você punir com penas de cárcere, entre outras. Então, a gente estruturar a sociedade para ver que aquilo ali não é tolerado mais, é muito mais poderoso do que a gente sempre ficar achando que criminalizar e aumentar a pena vai mudar alguma coisa. Então, acho que o mais importante a gente sair hoje pensando o que é que eu, fulaninho, fulaninha, posso, dentro do meu cenário, da minha vida, posso conversar com meu avô, posso conversar com a minha avó, posso falar, mãe, a gente pode ir aqui em casa doar um pacote de arroz para o CAIS todo mês, a gente pode se comprometer a doar uma cesta básica todo mês. É isso, né? E vai ter constrangimento. Não é bonito lutar por direitos sociais, porque você vai estar tendo que se desgastar muitas dessas vezes. Mas também não adianta achar que a gente vai conseguir mudar alguma coisa simplesmente achando que respeitar prenome e gênero é suficiente, né? Funcionar, vai ser suficiente, exato. Desculpa, me inflamei de... Na hora que o meu microfone estava fechado aqui, era exatamente isso que eu ia dizer, né? Pegando o gancho na fala da Sami, que a gente precisa mudar o nosso entorno, né? A gente age no pequeno, no miúdo, no micro, para transformar uma política, uma transformação social, vem do indivíduo. E é perfeito isso que a Pamela fala, né? Discussão na família, o que eu posso fazer na comunidade acadêmica, né? Vocês que estão preocupados com essa questão, né? Estou vendo que tem Quantas pessoas nos ouviram? Quantas pessoas participaram aqui hoje? Acho que em torno de umas 150 chegou a... 150, né? E que possam fazer essa reflexão que a Pamela está fazendo, né? Levar para casa. O que eu posso fazer, né? Porque a gente não muda o mundo, né? Assim, magicamente. A gente muda o indivíduo para ter efeito no macro, né? É o indivíduo que tem que Mas podemos ter um tijolinho para a construção desse castelo. Isso. Exato. Deixa eu só falar um oi para a professora Marília. Eu não sabia que ela estava aí. Ela está aí ainda? A Marília avisou que ela teve que sair. Ah, ela saiu. Ai, que vergonha, a professora estava aí. Mas foi muito bom, né, gente? Eu amei. Amei participar. Foi incrível. Eu posso já ir me despedindo? A gente já vai encerrando? A gente já está no encerramento aqui. Ai, queria super agradecer, foi muito bom, né? Eu aprendi bastante, acho que essas rodas de conversa, elas são, assim, um momento precioso para a formação, né? E aprendi com vocês. Espero ter contribuído e foi muito bom, quero mais vezes. A gente aprendeu muito mais, com certeza. Um abraço. Obrigado pelas perguntas, né? Pela participação. Isso eu disse no sábado, né? Que me enche de esperança.
E aquela esperança do Paulo Freire, tá, gente? A esperança do verbo esperançar, né? Esperar coisas boas, mas atuando, fazendo, tá? Então, um abraço a todos. Beijo. Muito obrigada, Lourdes. Agradeço também a Sam e a Pam, maravilhosas. Gente, foi incrível, a gente aprendeu muito. Ó, tem um monte de mensagem aí no chat falando que... Bom, assim, eu gostaria realmente de agradecer a oportunidade mais uma vez, o respeito que vocês tiveram desde o início, né, grupo, sempre compartilhar momentos desse com a Lourdes, que é uma grande amiga, uma grande luta, né, ela luta durante tantos anos, sabe, com pessoas que de repente nem da família dela é, e ela vem com essa luta, né. Ter tido a oportunidade de estar participando aqui, de compartilhar junto com a Pam. Essa mulher, ela é demais, gente. Muito obrigado, Pam. Em nome de toda a nossa população, de toda a minha população, de todas as travestis e transexuais, que Deus abençoe a todos vocês. É sempre muito bom saber que tem pessoas que ainda pensam diferente e que, na verdade, não pensam diferente, pensam normal, né? Pensam certo. Que todos nós somos um só, né? Eu gostaria de dizer que, assim, é muito emocionante para mim ver que pessoas cuidam dos meus, né? É sempre bom saber que pessoas, grandes profissionais virão aí e que as futuras trans terão futuros médicos de verdade, humanizados. Pessoas que terão a empatia, o respeito que a minha população sempre mereceu e que nunca tivemos. Que Deus abençoe cada um de vocês. E só uma coisinha, fiquem em casa, gente, que eu tô apavorada, Jundiaí tá... Os lugares estão muito cheios, o pessoal não tá usando máscara, pelo amor de Deus. Cuide de vocês, cuide da gente, cuide do mundo. Muito obrigado e que Deus abençoe. Até a próxima. Obrigada, gente. Maravilhosas. Obrigada, eu aprendi muito, já anotei várias coisas aqui, quero continuar em contato, depois eu vou chamar vocês para a gente continuar pensando aí em iniciativas e projetos juntos, tá? Sami, com certeza. Meu coração é seu, meu coração é seu. Estamos juntas. Então é isso, gente, muito obrigada. A gente depois divulga nas páginas do Novo Olhar todas as formas de ajudar as casas e tudo mais. Então, muito agradecida, gente. Foi uma honra. Parabéns, meninas. Beijo no coração. Tchau, tchau. Parabéns a todos, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.